Você sabe me dizer quantas pessoas moram aqui na cidade do Recife? É muita gente, não é? Mas tu sabe me dizer mais ou menos quantas pessoas? As pesquisas mais recentes mostram que é mais ou menos esse número aqui de pessoas que moram na nossa cidade. Tu sabe dizer o nome desse número? Fica comigo que eu vou te mostrar. Compreender as características do sistema de numeração decimal vai ajudar a gente a dizer o nome dos números e a organizar os números. Lembrando que as características do sistema de numeração decimal são 3. A primeira característica é ter um conjunto de símbolos que chamamos de algarismos e com esses algarismos a gente escreve qualquer número. A segunda característica é a organização de 10 em 10, que é o que dá justamente o nome do nosso sistema de numeração, chamado de sistema de numeração decimal. E a terceira característica é o valor posicional, que dependendo de onde o algarismo esteja, vai representar um valor ou uma quantidade diferente. E para usar essas características e a gente conseguir organizar os números, é o que vai fazer que a gente consiga dizer o nome do número que representa a quantidade de pessoas que vivem na nossa cidade. A primeira maneira que a gente vai usar para organizar os números é a organização em ordens, que quer dizer o seguinte: observe esse número aqui, 357. Nesse número aí, a gente vai perceber a partir do valor posicional que a gente já viu, que o algarismo 3 representa a centena, o algarismo 5 representa a dezena e o algarismo 7 representa a unidade. Além dos termos unidade, dezena e centena, também vamos fazer a organização em ordens. Quando a gente fala de ordem, a gente está falando de primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Então, nesse número que nós estamos usando, o 357, iremos dizer que o 7 ocupa a primeira ordem, o 5 ocupa a segunda ordem e o 3 ocupa a terceira ordem. De maneira geral, iremos perceber que a primeira ordem representa a unidade, a segunda ordem representa a dezena e a terceira ordem representa a centena. Então preste atenção. Quando vamos ler um número através da sua ordem, a gente faz no sentido contrário da leitura das palavras. A gente vai fazer da direita para a esquerda. Mas quando for um número que tem mais algarismos, ou seja, ele terá mais ordens. Nesse exemplo aqui, perceba que ele tem mais algarismos, consequentemente ele terá mais ordens. O 7 ocupa a primeira ordem, o 5 a segunda ordem e o 3 a terceira ordem. Agora seguimos com o 1 ocupando a quarta ordem, o 4 ocupando a quinta ordem e o 2 ocupando a sexta ordem. Note que nessa parte do número, vimos que a primeira ordem, que é o 7, é a unidade, o 5, a segunda ordem, é a dezena e o 3 é a terceira ordem, que é a centena. E nessa outra parte, continuamos da seguinte forma: o 1, que é a quarta ordem, é a unidade de milhar, o 4, que é a quinta ordem, é a dezena de milhar e o 2, que é a sexta ordem, é a centena de milhar. Você notou que eu usei unidade tanto para o 7 quanto para o 1, eu usei dezena tanto para o 5 quanto para o 4 e eu usei centena tanto para o 3 quanto para o 2. Mas vamos diferenciar. Eu usei o 7 como unidade e usei o 1 como unidade de milhar. Eu usei o 5 como dezena e eu usei o 4 como dezena de milhar. E o 3 eu usei como centena, já o 2 eu usei como centena de milhar. Isso acontece porque os números também são organizados em classes. Nesse caso, a unidade simples, que é o 357, e a classe de milhar, que é o 241.000. São muitas classes. Hoje veremos apenas 3. A unidade simples, a classe de milhar e a classe de milhão. Lembra da pergunta inicial? Qual é o número de pessoas que moram na cidade do Recife? É esse número aqui. Vamos usar o que a gente viu até agora para dizer o nome desse número. A primeira coisa é você notar que ele tem 7 ordens. A primeira ordem é o 4,
a segunda ordem é o 1, a terceira ordem é o 7, a quarta ordem é o 7, a quinta ordem é o 3, a sexta ordem é o 5 e a sétima ordem é o 1. As três primeiras ordens, que compõem a primeira classe, que chamamos classe das unidades simples, vamos ler 714. Já a quarta, quinta e a sexta ordem, que compõem a segunda classe, chamada classe de milhar, lemos 537.000. E a sétima ordem, que compõe a terceira classe, chamada de classe do milhão, vamos ler 1 milhão. Juntando as informações, teremos 1.537.714. Perceba que esses pontinhos aí servem para a gente separar a classe dos números. Percebeu que a ordem e a classe dos números ajudam a gente a entender e a ler o número de uma maneira mais simples? Vamos ler esse número aqui. Lembra que é da direita para a esquerda. Então, 987.654.321. Eu te desafio agora a escrever nos comentários desse vídeo o número de pessoas que moram no Brasil. Escreve aí quantas ordens e quantas classes ele tem. Espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, compartilha com teus colegas e até a próxima.